O Jean Turco também comentou essa questão econômica, né? Você tem salário mínimo, você tem muitos estados com bem-estar social, né, com atrativos para imigrantes serem cuidados pelo Estado, né, pelos países, pelos governos desses lugares. Você acha que isso é um ingrediente a mais também, a questão econômica, de incentivos para que as pessoas saiam desses países e se mudem para esses países, para a Europa, Estados Unidos, e depois isso se torna um problema, né? Sim, isso é clássico. Eu tive uma vivência grande na Alemanha, que é um país que, aliás, é o país que mais tem imigrantes na Europa, ao contrário do que se imagina, é o que mais fez um esforço em função da questão histórica, inclusive vem desde dos turcos da primeira geração, nos anos 50, que vieram para a Alemanha. Já tem turcos de terceira geração, quarta geração na Alemanha e tem muitos benefícios sociais e é uma disputa eterna para ver como lidar com esse problema. Isso é só um incentivo a mais para você fugir das regiões de conflito, regiões de vida subdigna, né? Não digna, que tem praticamente 3/4 do mundo inteiro. Mas eu acho, Renato, se me permite, para acrescentar um pouco ao que meus colegas já colocaram aqui, diante dos vídeos das manifestações e depois de uma semana desse horror que a gente está assistindo aí, eu acho o seguinte, tem um livro do Viktor Frankl, um pensador austríaco, né, que sobrevivente do Holocausto, escreveu um livro que chama O Homem em Busca de Sentido, e tem um outro que chama-se Um Psicólogo no Campo de Concentração. Um cara que conseguiu sobreviver ao campo de concentração e estudou, tentou buscar profundamente a origem da vida, né, a origem da existência, e tentou entender o que ele tinha conseguido, como ele conseguiu sobreviver e passar para as pessoas um pouco essa experiência, enfim. Tem uma frase dele que diz assim, são palavras dele, na face da Terra só existem dois grupos, duas raças. Ele usa a palavra raças. As dos homens indecentes e a dos homens decentes. E então, ele quer dizer com isso que isso independe da cor, independe da religião, independe. Ele faz inclusive referência aos judeus que auxiliavam as SS e os nazistas nos campos de concentração, que eram pessoas indecentes. Uhum. E diante dessa avaliação que ele faz, eu queria aplicar um pouco o que está acontecendo agora. Porque assim, antes da gente falar da questão política entre Israel e Palestina, entre os problemas que a gente conhece historicamente, aí, desde o Estado de Israel, se quiser buscar no mundo antigo, se quiser começar por Abraão, a gente começa. Mas antes de entrar nessa conversa, nós estamos falando de degolar a criança. Começa por aí, né? Pessoas que, seja lá qual for a razão, decidiram entrar na casa de pessoas, de civis, de pessoas, de crianças, de mulheres, de gente que viveu o Holocausto, e sequestrar, matar e cortar o pescoço de criança. Essa conversa começa assim. Então ela só pode... O segundo capítulo da conversa é o seguinte: as pessoas decentes olham para esse fato e falam, isso é inaceitável. Isso não adianta entrar com esquerda, direita... Não tem esquerda e direita. Essa frase não tem ideologia nenhuma. Não tem, mas eu sou islâmico, eu sou não sei o quê, mas tiraram a água. Não. Um grupo de pessoas, seja lá qual for a razão, degolou 40 nenês. Você não pode continuar a conversa sem dizer assim, eu condeno isso. Quando eu vejo essas manifestações todas, eu acho assim, eu lamento e fico perguntando, são pessoas indecentes. Ou pelas razões que o Jean Turco explicou, adolescência tardia e vontade de rebeldia, essa coisa boboca que a gente também já viveu quando a gente tinha 15 anos, tira essa parte. Ou é gente desavisada, querendo que não tem o que fazer, ou é gente etc, ou é gente realmente mal intencionada, gente indecente, no conceito do Frankl. Porque não é possível. Sabe, as pessoas têm que sair na rua, e eu vejo as afirmações, inclusive aqui no Brasil, viva a resistência palestina. A conversa não é essa ainda. A conversa é, nós temos que condenar o que aconteceu. Qualquer um tem que condenar. Se você não condenar, você é indecente. É isso mesmo. Depois, você pode começar a conversar sobre o problema secular, milenar, da questão Israel-Palestina. Eu gostaria até de mencionar, de corroborar com o Christian, que é exatamente isso o que eu sinto que a opinião pública está absorvendo. Está entendendo que eles estão... os atos que foram praticados pelo Hamas estão
cruzaram uma linha. O que você chama de opinião pública? O mainstream é um conceito subjetivo. É aquela balança de força. E dependendo para onde vai esse mainstream, quem estuda opinião pública sabe que é uma ameba. Né? A opinião pública é uma ameba. Mas é uma ameba viva. Uma ameba que se movimenta. Você cutuca de lados e de diferentes pontos e às vezes ela não se mexe, às vezes ela absorve e tal, se conforma, desforma. Mas às vezes ela se mexe para um lado. E o que eu estou vendo é que existe uma coesão contrário ao que o Hamas fez, exatamente por causa desse nível de decência. Não foram alvos militares que o Hamas estava buscando, atacou civis, indefesos, completamente despreparados, desprotegidos. Foi surpresa, ao contrário até dos ataques de Israel, que notifica todo mundo, fala assim, olha, essa área aqui eu vou ter que nivelar, porque é a área onde o Hamas tem implantado bomba, lançador avisa o pessoal sair. Avisa todo mundo, tal, lança SMS, manda para todo mundo. Enfim, tem um nível de decência ali do trato com o civil. Quando dizem que o Israel deveria tomar cuidado para que a reação seja proporcional ao ataque. Isso é outro termo. Se for proporcional ao ataque, nós estamos perdidos, porque aí vai degolar mais 40 crianças. Imagina. Tomara que não seja proporcional. Não, mas Renato, porque se for proporcional como eles estão pedindo, vai ser muito pior. Até a guerra tem regra, Renato. Exato. Até a guerra tem regra. Imagina ser proporcional. Então vamos nessa. Imagina agora vamos dirigir aqui aos militares do mundo. Imagina você é um militar e você dá a regra para o seu soldado, degole crianças. Quantos soldados irão obedecer isso? Qual é a moralidade que está dentro daquela força de combate? Isso desmorona qualquer força íntegra. Então, só nesse comando, você já vê que é um grupo de bandido criminoso, sociopata, capaz de obedecer algo translocado, um comando tão translocado como esse. Eles estão em outro patamar de existência. E é certamente muito abaixo do que o nosso aqui. Agora, o que eu gostaria de dizer é que, em função disso, que eu também notei, tem algumas notícias interessantes, que por acaso me tocou muito, foram de brasileiros com nacionalidade israelense e também que não têm dupla nacionalidade, que não são judeus, mas que são comovidos por esse combate, que no fundo é o combate de humanidade versus a barbárie. É assim, e acho que é assim que a opinião pública está absorvendo em todo o mundo. Eu não vejo profundidade, não vejo legitimidade na proposição do Hamas, do jeito que ele tratou o tema, do jeito que ele está engajando. Não vejo legitimidade exatamente pela forma. Perdeu a essência. E por ter perdido isso, perdeu a moral. E em qualquer livro de guerra, Sun Tzu, Arte da Guerra, também vários outros proponentes que vêm na discussão disso. Quando você perde a guerra moral, você perdeu. Aí é uma questão de perder a guerra material, física, espiritual. Isso vem no desencadeamento. Então, o que eu acho que nós vamos ver é o fim do Hamas, em qualquer cenário possível. O cenário de isolamento do Hamas, que é o atual, ele vai perder certamente, ou no cenário futuro, que se por acaso eles conquistarem aí o sucesso que eles estão querendo, de engajar numa guerra global, mesmo se eles obtenham uma guerra global, eles vão desaparecer. No momento... Eu não vejo o povo judeu, não vejo a liderança judaica de Israel deixando essa passar. Não dá para se conviver, não tem coexistência com um grupo de criminosos capaz de fazer o que eles fizeram.